Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Minder for Business. Eu sou Thaís Cabral, sou diretora de eventos da Minder e uma das idealizadoras do Minder for Business. Hoje vamos bater um papo com três profissionais incríveis, falando um pouquinho mais sobre a estratégia em suprimentos. Estão comigo hoje Luiz Fernando Barcelos, com mais de 30 anos de experiência em varejo, produção e distribuição de produtos de consumo de massa no Brasil e na América Latina em empresas nacionais e multinacionais. Barcelos possui conhecimento sólido em análise de processos, logística e distribuição, gestão de estoques, planejamento de compras e informações gerenciais. Seja bem-vindo, Barcelos. Obrigado. Bom, comigo também hoje está o Marco Oliveira, que é especialista em gestão estratégica de negócios com foco em go-to-market, com mais de 20 anos como executivo no segmento de papel e celulose, liderando projetos e negócios com forte visão de execução e atuou também em comitês de gestão na área de sustentabilidade, mercados internacionais e pessoas. Marco também é sócio fundador da O4B Consultoria e também um dos idealizadores do Minder for Business. Seja bem-vindo, Marco. Obrigado, Thaís. Um prazer estar aqui. Muito bom estar com o Barcelos e com o Telmo e bater esse papo aqui sobre um assunto tão estratégico. Muito obrigado. Espero que a gente tenha aí um tempinho bastante produtivo. Com certeza, Marco. E nosso último convidado, mas não menos importante, Telmo Pinto. Ele foi vice-presidente de sourcing para a América Latina na Avon, CPO para a América Latina na Johnson Johnson e Head de Contract Manufacturing também para a América do Norte na Johnson Johnson. Hoje, ele atua como consultor independente nos Estados Unidos, atuando com projetos de melhoria de produtividade e suporte em due diligence. Seja bem-vindo, Telmo. Obrigado, Thaís. Bom, hoje, como eu falei, o bate-papo vai ser sobre a importância da estratégia em suprimentos, um assunto fundamental, principalmente para o momento que a gente vive. Vamos já começar esse nosso bate-papo fazendo algumas perguntas aos nossos convidados e com comentários também dos demais. Bom, Telmo, vou começar com você. Na sua opinião, existe uma oportunidade de transformação positiva na cadeia de abastecimento mundial? Quais são os ganhos e principais efeitos com essa mudança? Bom, Thaís, antes de responder a pergunta, me permita agradecer o convite. É um prazer estar com vocês aqui nessa sessão. E definitivamente é um tema que me agrada muito e participar desse debate aqui é um motivo de bastante alegria. Bom, vamos lá. Thais, eu acho que transformação positiva, essa palavra positiva ela é relativa, né? Positiva para quem, né? Porque o momento que nós vivemos está deixando latente que há uma tensão global, né? Não vou entrar aqui em questões políticas, mas em questões econômicas, principalmente. Há uma tensão global, que essa crise ela se tornou mais latente. E quando nós pensamos na estratégia de abastecimento, é natural de se pensar e se considerar o que aconteceu nesses últimos 25, 30 anos, que foi uma concentração massiva nos suprimentos a partir do parque industrial chinês, né? E eu me refiro aqui à China porque está na Ásia, mas a China é a que concentra a maior proporção desse volume de abastecimento de bens, né? Então, quando nós pensamos em termos de uma mudança positiva, é difícil de se pensar que ela seja positiva no sentido de seguir, né, dar continuidade nesse fluxo que nós viemos assistindo aí nos últimos 20 anos. Mas, definitivamente, ela se torna positiva à medida que traz a reflexão, as grandes corporações principalmente, refletirem sobre os benefícios dessa concentração de suprimentos a partir de bases industriais na Ásia e, particularmente, na China. Esse é um momento que, definitivamente, as corporações estão alertas com relação a isso. A crise sanitária trouxe uma preocupação bastante grande no sentido de continuidade de abastecimento. E não há como deixar de lado alguns fatores que, de alguma forma, a indústria ocidental, os compradores ocidentais, eles foram, até certo ponto, coniventes com algumas práticas que
hoje não favorecem a condição de supply globalmente, né? A crise sanitária ela agravou um problema que já vinha sendo construído ao longo das últimas décadas e que agora realmente mostrou a sua face nefasta, em que demonstra todos os riscos de supply que nós podemos notar. As corporações hoje estão bastante preocupadas em encontrar fontes alternativas e nesse processo de encontrar fontes alternativas, no escopo dessa análise, está realmente a consideração daqueles fatores que foram relegados lá atrás, né? Por exemplo, a capacidade da indústria chinesa em cumprir com aspectos regulatórios, com alguns aspectos ambientais, com aspectos trabalhistas e outras questões sociais importantes, não menos importantes. Eu participava de uma conversa há umas semanas atrás com um grupo de consultores e uma das pessoas trouxe à tona um tema interessante e uma maneira muito simples de analisar a situação. Ele dizia, olha, se o trabalhador chinês ele tivesse uma condição econômica equivalente aos trabalhadores nos mercados desenvolvidos do Ocidente, certamente os produtos chineses não custariam o que custam, né? A competitividade desses produtos não seria tão grande quanto elas se mostraram nas últimas décadas. E é um fato. E nós, os ocidentais, os compradores ocidentais, nós sabíamos disso, tínhamos conhecimento disso, e de alguma forma nós fomos aí coniventes com essa situação, olhando e procurando atingir lucros contínuos em escalas importantes. Nós relevamos muitas dessas questões, apesar de manifestarmos a nossa preocupação, apesar de levantar essas questões todas, não houve uma ação efetiva no sentido de limitar o comércio sobre determinadas condições. E isso definitivamente trouxe suas consequências e que atualmente nós estamos assistindo. Queremos ou não, esse é um fato importante que se tornou evidente nesse momento, né? Também existe um outro aspecto que essa reflexão traz, e de novo, conectando com a palavra positiva, nós entendemos de que todo esse fortalecimento da indústria chinesa mudou o balanço geopolítico na região e hoje existem alguns riscos geopolíticos importantes que precisam ser considerados, o que representa essa relação da China com os países da região, com o Japão, com Coreia do Sul, né? E Filipinas e outros países que estão aí na região. Então, esse é um outro aspecto também, que é uma consequência desse fortalecimento da indústria, da economia chinesa, e que traz também a reflexão sobre a busca de um balanço, né, de um equilíbrio nessas situações. Então, eu vejo que a estratégia de suprimento, nesse momento, está considerando, e os tomadores de decisão estão com todos esses elementos na mesa para ponderar, né, e fazer suas escolhas para os anos seguintes, né, pela sequência, pelo futuro do processo de suprimentos. Esses fatores todos têm que ser considerados nesse diálogo. Com certeza. Barcelos, qual que é a sua opinião? O que você acha? Como que está realmente... Como o Telmo comentou, né? Hoje a China concentra boa parte da produção mundial em várias categorias de produtos, né? Realmente foi o que ele pontuou. Pelo fato da mão de obra lá ter um outro valor, eles estão conseguindo manter esse preço, né, para o mercado. Mas você acha que a crise ela está afetando essa dinâmica, não vou falar esse monopólio, porque não é monopólio, mas essa concentração de boa parte da produção mundial? Você acha que a crise vai afetar essa dinâmica ou esse cenário ele vai se acentuar aos poucos? O que você acha em relação a isso? Eu acho que, pegando carona no que o Telmo acabou de dizer, a gente tem algumas coisas a considerar. Uma das primeiras coisas é o seguinte: obviamente, a China não vai mudar, pelo menos no curtíssimo prazo, as suas políticas. Ou seja, tudo que ele falou que eram coisas que nós todos fomos coniventes no passado, vão continuar assim. Ou seja, o custo de produzir na China vai continuar a ser muito baixo e vai continuar a ser uma tentação.
Por outro lado, é legítima essa preocupação das empresas. Então, eu acho, e não sei que o Telmo depois podia comentar, que as empresas vão procurar fazer um melhor balanço. Quer dizer, ninguém vai sair completamente da China, mas vai meio que montar uma alternativa, talvez na América Latina, enfim, em algum lugar, você tem algumas situações para poder ter um balanço. Isso vai se refletir, no meu ponto de vista, necessariamente no aumento de custo, a não ser que se tenha uma grande melhoria de produtividade em fornecimentos fora da Ásia, vamos falar assim, ou você tem incentivo governamental em termos de impostos, caramba, para diminuir esse custo. Eu tenho impressão, numa primeira visão, que o que vai se procurar é um equilíbrio. Vai ser uma parte lá e uma parte fora, talvez México, Brasil tem chance nisso aí, enfim, o próprio Estados Unidos. Por outro lado, se a gente analisar as Américas, e o Telmo conhece isso melhor que eu, principalmente nessa indústria de cosméticos, você tem que ver alguns fatores. Primeiro, a capacidade instalada nesses lugares comporta esse aumento de produção que poderia ser necessário. Uma coisa é dizer assim, vamos tirar da China, vamos trazer para aqui para o Brasil. Para onde? Tem que construir a fábrica ou tem fábrica com capacidade ociosa para suportar? Aqui, isso é válido para aqui, isso é válido para o México, que talvez tenha um pouco mais de capacidade ociosa. Estados Unidos eu não conheço, mas eu tenho a impressão que o Telmo conhece isso muito melhor que eu, pode comentar. Mas eu acho que você tem este problema em termos de capacidade puramente instalada. Então, você vai dizer assim, pode transferir semana que vem? Não pode. Vai demorar talvez 1 ano, 2 anos, 6 meses, etc. E tal. Esse é um ponto. O segundo ponto é em termos de qualificação da mão de obra. Para esse aumento de produção, você tem que ter gente para trocar essas fábricas. Gente com um mindset de produtividade, de métodos ágeis para tocar esse negócio, coisa e tal, que eu tenho a impressão que é escassa hoje em dia, principalmente nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos se acomodou e você não deve ter engenharia de produção, gente em tamanho, em quantidade suficiente para, vamos dizer assim, povoar essas máquinas. Eu acho que vale a pena, só como última observação, alguém deve ter visto no Netflix aquele comentário Fábrica Americana, que conta a história de uma fábrica que foi fechada nos Estados Unidos e os chineses compraram. Eu não vou contar a história toda, mas você vê que tem uma diferença tão grande de mentalidade, de forma de trabalhar, que vai ser uma adaptação dolorosa, seja para os Estados Unidos, seja para o Ocidente. Exatamente. E até isso já era o gancho para a próxima pergunta, né? Que como os outros países, como o Brasil, eles podem se beneficiar com essa mudança de fluxo, né? E principalmente, assim, quais são os desafios que devem ser superados? Um dos desafios foi esse que você comentou, né, Barcelos? A questão de conseguir encontrar fábricas ociosas que consigam atender essa demanda. E aqui no Brasil, a gente sabe que tem um outro fator, um outro desafio, que é a questão tributária, que hoje, da forma que é colocado para as fábricas, né, para os produtos, para os bens de consumo, a gente não fica competitivo, né, que em relação à nossa tributação, ela é muito alta. Marco, além desses 2 desafios, né, em relação à produção, a questão da capacidade de produção das fábricas, que hoje, provavelmente no Brasil, não existe essa ociosidade, não existe nenhuma fábrica, como o Barcelos falou, vai ter que construir uma fábrica nova para atender essa demanda, para a gente conseguir mudar esse fluxo e para produzir mais aqui nacionalmente. E a questão tributária, quais outros desafios você acha que existe para países como o Brasil se beneficiarem com essa mudança de fluxo? Thaís, eu acho que tem uma questão ainda na questão inicial, né? Eu acho que tem uma oportunidade aí para você implementar ou colocar na tua premissa, e não só da boca para fora, o tema do triple bottom line, né? Quer dizer, eu acho que
tem uma chance grande de você se destacar nas questões socioambientais agora, né? Não dá para abrir mão disso. E a gente sabe que quando a gente compra produtos, às vezes, com custo menor, na China, por exemplo, eu estou abrindo mão de temas importantes e que, às vezes, estão dentro do valor da empresa. Então, eu acho que esse movimento todo dá uma lupa aí, dá uma luz nas questões do equilíbrio, né? Do social, do ambiental e do financeiro. Não dá para ser só pelo financeiro. E nessa linha, eu acho que o Brasil tem uma chance. Talvez o Brasil seja o país que possa se aproveitar, no bom sentido, desse movimento todo, né? Eu brinco que o pessoal está falando de indústria 4.0 aqui no Brasil e a gente tem muita indústria que está no 2.0 ainda, né? Então, falta investimento em tecnologia, falta investimento em revisão de processos, falta investimento em treinamento de equipe, gente boa. Apesar de que eu acho que um ponto aqui no Brasil que é favorável, a gente tem formação de bons engenheiros aqui, tem muita gente boa, né? Eu acho que os executivos do Brasil que atuam na área de supply, por exemplo, é gente muito boa, muito competente, e tanto é que está sendo exportado para o mundo inteiro. Eu acho que a gente tem mão de obra boa. Então, eu acho que a questão de gente, óbvio que tem um desafio, mas eu acho que ele é minimizado. Eu acho que tem duas questões importantes aqui. Uma é infraestrutura, falta um pouco de investimento em infraestrutura, até para exportar produto no Brasil. E a gente tem uma carga tributária pesada, né? Isso é o que está na mão do Estado. Só que não dá para esperar pelo Estado só, né? As empresas têm que investir em tecnologia, né? Então eu não posso... Como é que eu faço um planejamento de uma indústria brasileira, né? Eu tenho que reinvestir no meu processo, eu tenho que reinvestir nas minhas fontes de geração de matéria-prima, eu tenho que investir em equipamentos mais modernos para poder ter uma produção maior. Eu acho que... E aí, quando eu começo a trazer isso para uma produção regional e alimento as indústrias aqui no Brasil, eu tenho um ganho direto, que é geração de riqueza, e tem um outro ganho direto, que eu diminuo a minha pegada, né? Eu estou evitando esse movimento logístico de viajar demais com o produto. Eu mando matéria-prima daqui para a China e volta produto acabado. Isso gera uma pegada ambiental complicada. Eu acho que a gente tem uma oportunidade grande. As empresas têm que estar atentas para isso, têm que investir, né? A gente passou muito tempo sucateando a indústria, eu acho, né? Então, eu tenho que ter... Eu tenho hoje... O que acontece hoje, eu acho que tem dinheiro para investimento, tem poucos projetos bons, mas capital tem, até porque o dinheiro está mais barato. Então, eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas eu acho, de novo, voltando lá atrás, tem uma baita de uma oportunidade da gente se aproveitar desse movimento para cuidar do triple bottom line, quer dizer, não olhar só para o financeiro, olhar para as outras questões. E para a indústria brasileira, além das questões de infraestrutura e a questão de reforma fiscal, que depende do Estado, claro que tem uma pressão da sociedade, mas depende do Estado, tem a lição de casa das próprias indústrias, né? De cuidar dos seus processos, investir nessa discussão, investir em boas tecnologias e equipamentos modernos. Exatamente. Mas a gente tem a faca na mão aí, eu acho que tem uma oportunidade ótima para as indústrias brasileiras. Me permita, Marco, complementar, porque nessa primeira rodada de conversa aqui, nós abrimos uma amplitude enorme, né? Tem vários, nós colocamos uma perspectiva muito ampla, bastante ampla nesse diálogo, e tem vários fatores aí que eu gostaria de elencar algumas experiências, né? Primeiro, no que o Marcelo estava dizendo em relação à capacidade global, à capacidade instalada nas regiões, definitivamente, a indústria, de um modo geral, eu não vou aqui me ater a uma indústria específica, mas a indústria de consumo, de um modo geral, ela sucateou a capacidade do Ocidente e depende fortemente da Ásia. E a capacidade instalada hoje, se você pensar em termos de Américas, quando a gente fala da América do Norte, as grandes fontes de abastecimento da América do Norte hoje são Canadá e México como grande base manufatureira para abastecer o mercado americano. Obviamente, tem plantas nos Estados Unidos, essa capacidade está sendo ampliada. Várias empresas europeias e mesmo chinesas estão investindo para desenvolver uma base manufatureira mais ampla nos Estados Unidos. Mas, definitivamente, diante do momento atual, não há uma capacidade instalada que você possa hoje substituir um por um, ou seja, tirar todo o volume que está localizado na Ásia hoje e passar para o Ocidente. Definitivamente, essa capacidade não existe e ela precisa ser construída.
O que eu consigo notar e entender o que está acontecendo no mercado, várias corporações, grandes corporações globais, e hoje têm na sua agenda de suprimentos uma preocupação imensa em desenvolver bases alternativas. E essas bases alternativas, elas passam pela construção da capacidade, né? E construir essa capacidade requer, em uma menor medida, construção, a parte civil de construção de prédios e tudo mais, mas em uma maior quantidade, porque os prédios, em alguns casos, já existem, você tem uma facilidade maior de obtenção, mas a construção de capacidade, linhas de produção. Essas linhas de produção precisa que seus equipamentos sejam produzidos, sejam instalados, a tripulação precisa ser contratada e treinada, e aí a gente começa a esbarrar numa série de fatores que é a disponibilidade dessa mão de obra para tocar os parques industriais. Nós sabemos muito bem que, principalmente na América do Norte, a indústria de base, a indústria trocou, né, os postos de trabalho operacionais por postos de trabalhos administrativos em outras funções, mercado financeiro, marketing e outros segmentos do processo econômico, e que essa mão de obra, que é a base para a indústria, ela foi desarticulada, né? Então, esses profissionais precisam ser treinados. Então, quando nós colocamos em perspectiva a necessidade de compra de equipamento, instalação, treinamento e estar pronto para absorver esses volumes, nós estamos falando aí num horizonte mínimo aí de 1 ano e meio a 2 anos, seguramente. Quando nós colocamos em perspectiva o México como um potencial, como uma base manufatureira que poderia mais rapidamente reagir, também não está muito diferente, porque o México também havia desarticulado uma parte de sua indústria e tem outras questões estruturais no México hoje que precisam ser cuidadas, que não me parece que o México estaria pronto, teria capacidade produtiva imediata para responder essas demandas. Agora, o que eu vejo é a preocupação das empresas em incluir nas suas agendas essa análise e a construção dessas capacidades, que me parece que, invariavelmente, isso irá acontecer, e tendo como perspectiva o custo total, né? Um custo total, uma análise de um custo total, não somente do custo de uma unidade produzida, pura e simples, mas esse produto entregue no ponto de consumo e colocando todos os elementos associados a isso, que são impostos, logísticas e tudo mais. Então, essa análise do custo total, ela já era importante no passado e passa a ter muito mais importância agora, e, em perspectiva a isso, outras questões de mitigação de riscos sanitários e outros riscos ambientais e outros riscos que podem comprometer, vamos dizer assim, o equity das empresas, né? Que possa colocar em risco a marca, né? O risco para a marca. Então, tudo isso hoje está muito mais latente, está muito mais evidente e, obviamente, com uma experiência já aprendida, né? De todo esse ciclo que nós passamos aí nos últimos 20 anos, né? Nessa perspectiva, quando nós olhamos, então, para as alternativas fora a Ásia, para o destino desses volumes de produção, aí entra um aspecto importantíssimo, que é a América Latina, né? A América Latina, se nós analisássemos, pensarmos em termos geopolíticos, a importância da América Latina para os mercados mercado norte-americano e para as políticas externas do passado, nunca foram tão importantes como passam a ser agora. O mundo está ficando menor, né? Então, hoje já existe um olhar dos Estados Unidos bem mais cauteloso para a América Latina, no sentido de que nós representamos um potencial muito grande de desenvolvimento e até mesmo como alternativa para essa alocação de volumes globalmente, né? E como é que eu chego a essa conclusão? É fácil fazer a conta. Se você olhar para o volume de Américas mais Caribe, você tem 1 bilhão de pessoas vivendo nessa parte do mundo, nessa geografia, né? Quando nós olhamos para os países que potencialmente teriam infraestrutura e capacidade de mão de obra, cultura de consumo, práticas de negócio consistente com as práticas de negócio mais avançadas, alguns países se destacam nessa região. Não são todos, obviamente,
Mas aí tem uma lista de países aí que, sei lá, Brasil, Chile, Colômbia, em alguma medida, Peru está despontando, estão fazendo um trabalho muito bom, Paraguai está fazendo um trabalho também, uma lição de casa bastante importante. Então, tem algumas economias da América Latina que oferecem as condições para criar, para se desenvolver essa base, né? Particularmente no caso do Brasil, eu acho que o Brasil tem um fator que diferencia em relação a esses outros países que eu acabei de mencionar, que vem por duas vertentes. Uma vertente é com relação ao PIB brasileiro, né? O PIB brasileiro ele tem uma importância significativa na região, baseado em alguns dados aqui que eu levantei. O PIB brasileiro ele é o segundo PIB da região. Ele participa com 7%, enquanto os Estados Unidos está com 74,5% do PIB da região. Aí, depois do Brasil, nós vemos com o Canadá. O Canadá vem depois do Brasil, com 6,1 bilhões. Né? E o Brasil está aqui com 6,9 bilhões, contra 74,7 bilhões dos Estados Unidos. Quando nós olhamos em termos de renda per capita, é curioso quando você vê o gap. A renda per capita americana está de 67 mil dólares. Depois vem a canadense com 48 mil dólares e o Brasil aparece com 9 mil dólares. Então, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que um país que tem a segunda maior população da região toda, né, com 212 milhões de habitantes, que tem um PIB, que é o segundo PIB na região, ele aparece na lista do continente como o 18º PIB. O que eu quero dizer com isso? Existe uma possibilidade de crescimento interno no consumo das famílias brasileiras que veio represado pelas últimas décadas. Aqui não estou entrando em questões políticas, mas é fato que o nosso consumo per capita ele é muito baixo diante de uma população extremamente grande, com capacidade de crescimento fantástico e com uma base instalada que nos assegura um GDP que é o segundo GDP da região. Então, o Brasil tem algumas condições estruturais que se torna bastante atrativa para ser uma alternativa de sourcing, de destino para esses volumes que estão hoje sendo questionados e estão procurando destino nessa análise de sourcing global. Então, o que o Brasil precisaria ter? Obviamente, essa questão tributária é uma questão extremamente importante, como foi levantada, e isso a gente tem que olhar e dar um crédito para essa agenda econômica do atual governo, trabalhando nas reformas necessárias para resolver essas questões estruturais, mas, ao mesmo tempo, existe uma outra questão fundamental, que é um movimento que parte da base, ou seja, dos empresários, da base instalada, base de negócio instalada no Brasil, em procurar e se posicionar para receber esses contratos. Então, isso passa por uma combinação de esforços envolvendo os vários setores, que, obviamente, tem uma parcela de governo importante, mas não é a única. Eu acho que a mais importante está na base empresarial, em se criar as condições, em procurar essas condições, né? Buscar as alianças necessárias, parcerias com empresas no exterior, para a criação dessas bases instaladas, para efetivamente absorver esses volumes que estão hoje em dia no jogo global de sourcing. Então, ele é um momento assim, bastante importante e único, eu penso, porque é o momento da grande transformação. E falando especificamente em caso de Brasil, se o Brasil não aproveitar essa onda agora, nós vamos ficar para trás. E não saberemos quando teremos outra. Talvez não estejamos aqui para ver essa segunda oportunidade despontando. Então, essa perspectiva, ela não é uma perspectiva simples, mas ele é uma perspectiva bastante interessante no sentido de permitir que nós possamos romper esse ciclo de, até me permita uma palavra um pouco ousada aqui, mas um ciclo de mediocridade que nós tivemos inseridos nele nos últimos 20 anos e que não nos permitiu crescer e acompanhar o crescimento global.
em função de políticas erradas, de pensamento restrito na nossa base empresarial. E eu acho que é o momento de sermos ousados. Nós precisamos realmente trabalhar de uma forma coordenada, temos que ser ousados em desenvolver as nossas estratégias e buscar as soluções que nos permitam realmente ocupar esse espaço que está se desenhando diante da atual situação global de abastecimento. Sim. Exatamente, Telmo. Eu queria mudar um pouquinho o ângulo agora, só nessa parte do nosso bate-papo, mudar um pouquinho a visão, né? Agora a gente está falando bastante da questão das indústrias se movimentarem para aumentarem a produção, para se tornar realmente um fornecedor, uma alternativa em relação à distribuição. Olhando agora um pouquinho para o lado das empresas que consomem, que hoje atuam muito com os fornecedores chineses, né? Hoje os profissionais de compras de suprimentos, eles estão realmente sendo cobrados muito em questão em redução, né, em saving, e nesses últimos meses, alguns setores específicos até tiveram que paralisar as vendas por falta de matéria-prima. O que vocês falariam para esses profissionais, para essas empresas que hoje consomem da China, que hoje a gente vê que é extremamente necessário a gente trabalhar fornecedores alternativos? O que vocês auxiliariam para a gente começar a trabalhar também esses fornecedores nacionais? Porque não adianta também a gente só ter uma ação da indústria, que, claro, tem diversos desafios, como a gente falou, de mão de obra, de instalação, de produção e tributária, mas como que a gente também estimula o consumo nacional dessas empresas que já têm esses fornecedores já trabalhados em outros países, né, mas que buscam ou sofrem pressão do board por redução e por saving. Porque uma vez que a gente faz essa migração, não estou falando agora nem de qualidade de produto, mas simplesmente a migração de um produto externo, né, para um produto nacional, o impacto no custo hoje, por todas as questões que a gente está conversando, ele é muito grande. Então, o que vocês falariam para esse profissional de compras que precisa desenvolver alternativas e para buscarem realmente o produto nacional e aí sim a gente conseguir aproveitar essa oportunidade? Bom, Thaís, aí é uma questão realmente já bastante prática, né, em relação a essa mudança nesse jogo, né? E não há como a gente pensar nisso sem olhar um pouco para trás e ver como foi construída esse êxodo de volume de produção para a Ásia, né? Eu me recordo que na época, em 2007, eu participei de um seminário em Xangai, onde você tinha um painel onde vários segmentos de indústrias apresentavam os seus planos de crescimento e tudo mais. E havia quase que um mantra entre esses executivos dizendo o seguinte, que a China estava jogando para o futuro, que a China estava buscando resgatar a sua posição de fornecedoras de insumos para o Ocidente, posição essa que foi perdido lá no princípio das expedições portuguesas para a Ásia, comprando as suas especiarias, e que durante o desenvolvimento industrial, a partir daí, a China perdeu a sua posição global e que eles gostariam de reconquistar essa posição. E a coisa era repetida como um mantra por 80% dos executivos que ali estavam. E eles diziam uma coisa, em 20 anos a China será a produtora de 80% dos bens consumidos mundialmente. E depois dessa sequência de afirmações, repetindo basicamente o mesmo statement, esses executivos foram perguntados se isso era um plano nacional, se era um plano coordenado, e eles deram essa explicação de que era muito simples, que a China, em 2007, tinha 1 bilhão e 200 bilhões de habitantes, e que no mercado de consumo e na economia produtiva chinesa, ela tinha, na época, 180 bilhões. Então, ela tinha 180 bilhões de habitantes envolvidos numa economia produtiva em 2007 e eles tinham no campo mais de 1 bilhão como estoque de mão de obra. E estoque de mão de obra e base para crescimento de consumo interno. Então, é muito claro que o movimento de crescimento da China, ele se deu na combinação de produção a custos competitivos,
onde uma parte dessa produção destinava-se a suportar o crescimento, o consumo interno, e o excedente, que era a grande maioria, porque não havia capacidade de consumo, sendo exportado para obtenção de recursos para financiar o seu crescimento. Então, esse modelo é um modelo que, certamente, se nós pensarmos em termos do Brasil, nós estamos numa situação, talvez numa escala diferente, mas o contexto não muito diferente. Quando você pensa que nós temos uma população de 212 milhões de habitantes e com uma renda per capita de $9.700, ou seja, existe uma capacidade de crescimento interno que pode ajudar a balancear essa equação de consumo, né? E nos permitir servir isso como uma base, uma alavanca de crescimento para a nossa economia. Obviamente, essa questão toda, ela vai passar por uma discussão em termos de custo nesse momento. Tirar um produto da China e versus um produto produzido na América Latina, inicialmente pode não ter, no curtíssimo prazo, uma diferença de custo significativa. Mas no médio e no longo prazo, certamente sim. Então, a construção dessa competitividade, ela se dá em atrair novos players, atrair até mesmo fornecedores chineses a colocarem as suas operações no Brasil, fornecedores internacionais a construírem essa base no Brasil. Então, isso é muito interessante, porque eu passei por nas minhas experiências executivas, eu passei por algumas experiências onde nós conseguimos construir essas capacidades mediante a fazer acordos internacionais em que nos permitiam trazer indústrias para se instalarem no país, tanto aqui quanto nos Estados Unidos e México também. Então, e isso trouxe vantagens de custos extremamente importantes, contribuindo para o gross profit das corporações. Então, esse exercício, ele está no escopo do comprador. Esse exercício está no escopo do executivo de vendas em fazer essas análises e facilitar esse diálogo com os diversos players no sentido de construir essa capacidade em mercados com potencial de crescimento, como eu descrevi agora há pouco. Então, eu acho que se o comprador, hoje em dia, o executivo de suprimentos, pensar somente no fator custo por custo, ele vai estar numa situação bastante complicada, porque romper essa equação, você não consegue romper essa equação sem pensar fora da caixa. E pensar fora da caixa inclui construir essas soluções discutidas com diversos stakeholders, possivelmente os compradores que estão hoje dentro de determinadas empresas terão que se unir no sentido de compor, inclusive com seus competidores, para ter massa crítica, para poder atrair com contratos fornecedores que estão fora para construir suas bases de fornecimento local. Através de iniciativas dessa, que a gente chama de collaborative sourcing, existe uma parcela importante de oportunidade que pode ser capturada em momentos como esse. Mas requer ousadia, requer um esforço coordenado envolvendo múltiplos interessados nessa cadeia para que se consiga operacionalizar isso. Porque na discussão somente de custo por custo, fica muito difícil resolver essa equação. Exatamente. Barcelos, o que você acha, né, em relação aos cuidados para mitigar possíveis riscos nessa transição? O que você acha o que as empresas precisam fazer para se preparar e sair na frente nesse momento, nessa oportunidade que a gente está vivendo? Eu concordo em gênero, número e grau com o Telmo, e eu acho que ele tocou num ponto absolutamente fundamental, que é o sourcing colaborativo. Na verdade, numa visão mais ampla, isso é o supply chain colaborativo. Quer dizer, você pode colaborar em vários elos da cadeia. No caso em questão, nós temos que olhar para a parte de sourcing. Por exemplo, voltando para a tua pergunta, Thaís. Quem compra matéria-prima? Se você for olhar os consumidores de um determinado tipo de matéria-prima, um produto químico ou um insumo, alguma coisa, no Brasil, individualmente as empresas consomem pouco. Mas se você juntar e tiver massa crítica para interessar um fornecedor
se estabelecer aqui, você tem uma chance de sucesso. E, claro, todo mundo sabe, escala é custo. Quanto mais escala você tiver, menor é o custo. Eu acho que isso aí tem um problema, ainda tem um problema cultural nas empresas. As empresas se voltam muito para o seu próprio umbigo. Entendeu? A minha experiência, por exemplo, com áreas de compra, são poucas áreas de compra que têm uma visão estratégica, porque o comprador acaba se acomodando com o mercado que ele conhece, com o fornecedor que ele conhece, e é o que dá para ser, briga por preço, negocia, conseguiu redução aqui. Mas para você conseguir reduções significativas, você tem que pensar fora da caixa. Você tem que fazer as empresas colaborarem, competidores colaborarem. Poderia dar N exemplos aqui, eu acho que não vai ao caso de outro em distribuição e coisa e tal, mas essa do sourcing é complicada e é difícil porque é um negócio pouco tangível. Eu sou, sei lá, o head de um laboratório. Eu podia procurar 2, 3, ou o CEO de um laboratório, procurar os caras. Pensa bem, esses caras consomem as mesmas matérias-primas. O Telmo, que já teve em 2 empresas grandes de cosméticos, Avon e Johnson & Johnson, ele sabe muito bem, 90% da matéria-prima é comum. Por que não comprar junto? Uma coisa muito interessante, que não sei se todos lembram, há alguns anos atrás, algumas empresas americanas tentaram fazer esses pools para juntar compras. Um chamava Covisint e o outro foi o que originou o Ariba, que é esse sistema que hoje é da SAP. E por uma série de razões. E qual era a ideia dos caras? Justamente isso. Nós vamos comprar açúcar. Então juntou fabricante de chocolate, fabricante de doce, fabricante de refrigerante, todo mundo para comprar açúcar junto. E por aí afora. Por uma série de razões, mas eu acho que a principal razão é a seguinte: isso era uma ótima ideia na hora errada. Uma ótima ideia na hora que ninguém tinha essa necessidade de fazer isso. Eu acho que agora nós estamos chegando na hora da necessidade. Agora é fazer isso ou não sobreviver. Então, eu acho que o ser humano funciona bem na pressão pela sobrevivência. Agora, se você chegar com essa ideia ou política ou sugestão de fazer um sourcing colaborativo, as empresas vão estar muito mais sensíveis a isso do que jamais estiveram. Agora, como diz o Telmo, como dizia o Marco, é a questão da gente chegar e começar a agir, começar a fazer, começar a tentar. Entendeu? Não vai funcionar aqui, não vai funcionar ali, etc., mas alguma coisa com certeza vai funcionar. Exatamente. Eu acho que também, além da questão cultural, como você pontuou, Barcelos, que é fundamental nesse momento, essas empresas às vezes não estão tão abertas, poderia ser mais estimulado o benchmark, né? Como você falou, talvez as empresas estão ainda muito fechadas, achando que compartilhar fornecedor e tentar um acordo de forma coletiva eu vou me prejudicar. Então, deixa eu ficar aqui com o meu fornecedor para ninguém descobrir algum segredo ou ter algum acesso a coisas que hoje eu tenho, alguns benefícios. Então, eu acho que é colocar realmente para as empresas as vantagens de se abrir, de conversar, de formar essas parcerias, né, de trabalhar mais o benchmarking, né, e realmente abrir, porque eu acho que no final, como você falou, todo mundo vai ganhar. Vai ganhar as empresas que estão comprando, ganham também os fornecedores e no final, claro, vai ganhar a produção nacional, aumentando o PIB, aumentando renda e a gente começa a valorizar um pouco mais. Marco, comenta um pouquinho então também você sobre esse assunto. O que você acha o que a gente precisa fazer para se preparar e sair na frente para aproveitar realmente essa oportunidade? Eu acho que de uma forma mais, talvez, simplista, eu acho que a gente precisa... O Barcelos falou desse assunto, o Telmo também, né? Eu acho que eu concordo, não vou ser repetitivo, acho que o que eles trouxeram são os pontos mais importantes, mas você tem que sair da tua área de conforto, né? Então, se o comprador está comprando como comprava ontem, certamente o resultado que ele vai ter é o mesmo que ele estava tendo ontem. E o desafio é outro. Então, tem que pensar a área de suprimentos de forma estratégica, né? E se eu olhar para a área de suprimentos como uma solução de abastecimento no curto prazo, de baixo custo,
e eu colocar do lado direito aqui o mapa de risco, esse mapa de risco é gigante. Então, a discussão de suprimentos do ponto de vista estratégico tem que ser uma pauta diária das empresas para você colocar isso no ambiente, né? Num contexto maior. De novo, se eu estou olhando para o meu resultado de curto prazo e eu vou comprar o menor custo possível, talvez eu esteja entregando longo prazo, porque eu não vou ter essa solução no longo prazo. E aí tem várias saídas, né? Essa questão, por exemplo, da aliança entre as empresas, né? Tem muito benefício, né? Incontáveis. E às vezes as pessoas enxergam mais risco que benefício. Para mim tem um pouco a ver com poder, mas né, a partir do momento que eu quebro isso, eu começo a abrir esse prisma. Então, na minha opinião, de uma visão, de novo, mais simples, eu não posso fazer o que eu vinha fazendo e esperar que o resultado seja diferente. Eu tenho que olhar para suprimentos de forma estratégica, olhar ele de forma mais sistêmica, mais abrangente, não olhar de curto prazo. É óbvio que eu tenho que olhar para o curto prazo, mas eu tenho que pensar o que acontece com o meu médio, com o longo prazo, e aí estabelecer uma estratégia de suprimentos que faça sentido. Eu acho que este movimento faz a empresa, pelo menos, parar para pensar, para ver se os caminhos que ela está tomando a decisão hoje vão sustentá-la no futuro próximo, né? Exatamente. Um complemento ao que você está dizendo, e que eu queria aproveitar essa oportunidade para evidenciar esse ponto. Dos contatos que eu tenho feito e o que eu tenho percebido é que o time de operações hoje, que está lidando com essas questões de sourcing, eles estão bastante focados em tentar mitigar o risco de abastecimento para que eles possam manter suas operações rodando. E a técnica que eles utilizam para isso é o Supplier Relationship Management tradicional. Eles estão se aproximando dos fornecedores, dos seus fornecedores, monitorando a saúde financeira, monitorando as questões internas dos fornecedores para assegurar de que eles estejam recebendo matérias-primas de qualidade, monitorando outros indicadores para ter certeza de que não serão surpreendidos com nenhuma novidade que leve a um risco de abastecimento. Esse é um padrão tradicional, esse é um modelo tradicional de Supplier Relationship Management. Numa situação como essa, a gente tem que elevar a barra e ir para o próximo nível. E esse próximo nível é justamente esse sourcing estratégico que engloba outras iniciativas pouco usuais, arrojadas, envolvendo vários stakeholders, envolvendo representações da indústria, câmaras de comércio, em alguma medida aproximar com propostas de criação de parques industriais, aproximar do governo para se estabelecer planos de médio e longo prazo que ajude e contribua para a atração do capital estrangeiro. Então, é um momento em que sourcing realmente tem que operar num nível acima para que se tenha sucesso. Nós estamos falando aqui em capitalizar numa oportunidade de redefinição da cadeia de abastecimento global. Não é fazendo o negócio usual que nós vamos chegar lá. Nós vamos ter que usar a base de operações usual para o curtíssimo prazo, mas nós temos que colocar um foco bastante grande em inteligência, em competência, para desenvolver essas estratégias de médio e longo prazo que sejam eficazes no sentido de que nessa relocação de volume global, a América Latina e o Brasil em particular possa se beneficiar das oportunidades que estão aí. Se o Brasil não capitalizar nela, o México vai capitalizar, o Canadá vai capitalizar e outros países da Europa e outras geografias que vão tomar esse espaço. Então, eu acho que esse é um momento único que é um momento único que estamos vivendo e eu gostaria de ver algum resultado sendo colhido dessas experiências. Eu acho que nós temos no Brasil competência e inteligência suficiente para fazer esses movimentos. Não só você, Telmo, todos nós queremos ver essa mudança. Eu acho que, resumindo, né, esse nosso bate-papo, porque também o nosso tempo já está curto, está acabando, eu acho que o mais importante, pensando do lado do fornecedor, é já começar realmente a se mexer, verificar a questão da produção, né, Telmo? Claro, a questão da reforma tributária deve sair, vai ter um impacto, mas já começar a verificar a produção para conseguir atender essa demanda que existe
aqui no Brasil e na América Latina. E no caso das empresas, né, que consomem, e até mesmo nas empresas que têm esse viés, começar a buscar alianças, conversar com stakeholders para começar a desenvolver cada vez mais os fornecedores locais e criar uma atratividade, principalmente também para os fornecedores estrangeiros colocarem as suas plantas aqui. Nosso tempo está acabando, né? Então eu queria que vocês passassem realmente então essa mensagem final aí para quem está assistindo a gente. Agradecer novamente a participação de vocês. Barcelos, vamos lá, recados finais. O que você resume desse nosso bate-papo tão bacana e o que você deixa de mensagem para quem está assistindo, seja do lado da indústria, do fornecedor que está produzindo, seja do lado da empresa que está consumindo, né? Mas nada impede, o fornecedor também consome, né? Então, o que você deixa aí de recado para quem está assistindo a gente? Olha, o meu resumo é muito simples. Num ano que tem sido extremamente difícil, devido à pandemia, devido à própria economia, seja do Brasil, seja de outros países, queda do PIB, etc. e tal, a gente tem uma oportunidade muito grande. Vamos olhar o copo, a metade do copo que está cheio, não a metade do copo que está vazia. A metade do copo que está cheia é de uma grande oportunidade de você rever processos, de você rever sourcing. Nós estamos falando principalmente de sourcing, mas tem muitas outras áreas. As empresas têm uma oportunidade imensa de sair fortalecidas disso, que, aliás, é o nosso mote da própria da OCB, da Minder for Business. As empresas podem sair fortalecidas dessa crise. Vai dar trabalho, não é fácil, se fosse fácil já tinha sido feito, mas a gente tem uma grande oportunidade e eu acho que hoje ficou mais que evidente que boa parte dessa oportunidade passa pela estratégia de suprimento de todas as empresas. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos, Barcelos. Telmo, você, considerações finais, o que você deixa aí para quem está assistindo a gente? Bom, Thaís, o assunto é denso, complexo, né? E sem dúvida nenhuma, requer um esforço de coordenação enorme para que se obtenha êxito nessa oportunidade. Mas o prêmio é muito grande. Eu acho que eu convido a todos que estejam assistindo essa palestra e que tenham poder de decisão, que reflitam sobre no tamanho do benefício que essa oportunidade representa, não só para as suas empresas, mas também para a nossa economia, para a região, né? Para o desenvolvimento humano. Eu acho que tem um aspecto de uma oportunidade enorme diante de nós e que somente através de uma ação coordenada, com inteligência, com esforço, é que nós vamos conseguir capitalizar esses benefícios. Muito obrigado pelo falar com você. Nós que agradecemos. Marco, e você, últimas considerações? Obrigado pelo papo, muito bom aqui, esse tempo curto, né? Um assunto denso, como o Telmo falou, mas super bem explorado pelo Barcelos, pelo Telmo, e aí com a tua coordenação, né, Thaís? Foi muito legal, passou rápido e foi leve. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, eu acho que a gente precisa de novo, né? Desafiar, sair um pouco do modelo acomodado em algumas situações, né? Eu acho que a discussão da estratégia de sourcing é uma discussão muito interessante, muito rica. Tem muitas ferramentas, muitas oportunidades. Não é simples, né? Mas é uma coisa que tem que ser encarada. Eu acho que o momento é único. E, de novo, quem se andar mais rápido, desafiar mais rápido, se preparar mais rápido, sem esquecer da entrega do curto prazo, vai ter benefícios e vai colher também mais. Então, acho que o tema é super importante. Nós da O4B, a gente tem discutido muito esse tema, a gente está super à disposição para quem tiver interesse para falar um pouco mais, bater bate-papo individuais com os nossos especialistas. Então, a gente está muito feliz de estar aqui e espero que as empresas acendam uma luz amarela aí para o assunto e tratem disso dentro do painel estratégico de todas as empresas mesmo, tá? Obrigado mais uma vez. Exatamente. A vez agora é pensar fora da caixa, né? É aproveitar realmente essa oportunidade, unir forças com os parceiros, com os stakeholders, conversar com fornecedores,
para que realmente a gente consiga aproveitar toda essa oportunidade que está sendo oferecida. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada. Não deixem de conferir todos os nossos conteúdos no nosso site www.minderforbusiness.com.br. Nos acompanhem também nas nossas redes sociais, @minderforbusiness. Lá tem muito conteúdo para vocês. E aqui no nosso canal também, vídeos praticamente toda semana com conteúdos na área de suprimentos e outras mais. E a cada semana a gente vai postar mais coisa, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!